Boa tarde, jovens. Aqui de novo para continuar nosso assunto de cálculo diferencial integral 2, desta feita para falar sobre a regra da cadeia. Bom, acho que vou fazer um pouco diferente, né? Ao invés de anunciar e demonstrar a regra da cadeia, eu vou mostrar que ela funciona. Depois a gente passa para a parte mais teórica. Vamos ver. Nesse vídeo, meu objetivo é mostrar que ela funciona, tá bom? Bom, evidentemente vocês já conhecem a regra cadeia lá do cálculo 1, né? Quando você tem uma função, eu vou chamar de h, uma função que é uma composta de outras funções, g bola f aplicada a x. É uma função aplicada em outra, né? Então a regra da cadeia se presta para você derivar esse tipo de funções, função composta, quando você tem uma função e outra. Por exemplo, uma motivação é quando você tem, por exemplo, digamos um quadrado, um problema geométrico, quadrado cuja área cresce em função do crescimento do seu lado, né? Mas aí você deriva diretamente, né? Mas se você tiver o lado crescendo em função do tempo, aí você já tem a composta de duas funções. Isso motiva você a estudar a regra da cadeia, né? A desenvolver, a chegar na regra da cadeia. Para você, por exemplo, encontrar a variação da área do quadrado, aí no exemplo dado, diretamente a partir do tempo, né? Então vamos lá. Como é que você aprendeu lá? Para você derivar essa função, a derivada da função h, que é a derivada da função g bola f, né? Seria, aí se eu quiser derivar no ponto x0, né? Ponto x0, vou derivar a função composta no ponto x0. Isso aqui vai ser igual a derivada da primeira, né? Derivada da função maior, no ponto f de x0, vezes a derivada da função f no ponto x0. Então, você precisa de algumas condições aqui, né? Tem as hipóteses. A função f deve ser derivável, deve ser uma função derivável no ponto x0, e a função g tem que ser derivável no ponto f de x0. Tá bom? Então, isso é a regra da cadeia, tá certo? Que você aprendeu lá no cálculo 1. No nosso caso aqui, você tem uma função que é definida do R2, né? Um subconjunto aberto do R2, que nós chamamos de F, e chega na reta, né? E aí você tem uma curva que eu vou chamar de gama, definida aqui no intervalo da reta, né? Intervalo da reta também. E a curva, deixa eu colocar em outra cor, a curva está aqui contida no domínio. A curva está inteiramente contida no domínio da F. Aí você tem um ponto T0, aplica a curva gama, chega aqui em gama de T0, né? E aplica F a gama de T0, e você vai ter aqui, de novo, um número real, né? F aplicado a gama de T0, tá bom? A função que vai de I até R é a função F bola gama, que aplicada no intervalo I chega lá em R, se você olhar diretamente. É uma função real de uma variável real e você sabe derivar essa função, né? E a derivada aqui, no nosso caso, agora eu vou dizer como é que você faz a derivada. Derivada da f bola gama em um ponto t0, aqui do seu domínio, é igual. Aqui vai aparecer uma coisa nova. Esse nabla, esse símbolo significa nabla de f aplicada a gama de t0, produto escalar com gama' em T0. Então, essa é a regra da cadeia no nosso caso, tá bom? Então, nós dizemos assim, que a derivada da função f bola gama no ponto T0 é o gradiente, apareceu aqui um ser novo, né? O gradiente da f aplicada em gama de T0. Então, veja que lá na derivada que você conhecia, a g você deriva as duas funções, só que aplicadas em pontos distintos, né? Aqui é a mesma coisa. Gradiente da f aplicada em gama de T0, produto escalar, isso me diz o quê? Que isso é um vetor, isso aqui também é um vetor, né? Que nós já sabíamos que a derivada
em cada ponto aqui na curva é o vetor tangente, né? Que seria esse vetorzinho aqui, γ' de T0, saindo para cá, né? Γ' de T0. Então, aí está enunciado a regra da cadeia. Bom, como eu falei, eu quero mostrar que isso funciona, mas antes eu tenho que definir o gradiente, que eu ainda não defini, né? Γ de f aplicado a T0, γ de T0, vamos dizer que é γ, vamos dizer que γ de T0 é x0, y0. Γ da f aplicada a x0, y0 é igual a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, e a segunda coordenada é del f, del y no ponto x0, y0, tá bom? Nada mais que isso. É o chamado gradiente de f no ponto x0, y0. Tá bom? Então, gradiente é esse camarada aqui. Essa letrinha, que parece um delta de cabeça para baixo, é chamada de nabla. Tá? Aqui é o nabla. Nabla. Tá bom? Só para você saber como falar, né? Nabla de f é gradiente de f. Tá bom? Então, já conhecemos o que é o gradiente. Definição. Tem uma razão para ser definido dessa forma, tá bom? Veja que lá na regra da cadeia que você conhece, o primeiro fator aqui é uma derivada, o segundo é uma derivada. Então, aqui você tem um produto escalar de dois vetores. Esse é uma derivada, esse aqui você concluiria o quê? Que também é uma espécie de derivada, né? Porque nós não sabemos como derivar aqui a derivada, tá bom? É que eu esqueci. A função f bola gama. Quando você deriva, vai dar gradiente da f no ponto, γ de T0, escalar γ' de T0, vetor tangente à curva no ponto T0. Muito bem. Vamos lá. Eu estava falando que existe uma razão para isso aqui ser definido dessa forma. As suas coordenadas são as derivadas parciais em relação a x, em relação a y no ponto, tá bom? Tem uma razão muito forte para você definir isso aqui. Se você lembrar do plano tangente, eu não vou falar agora sobre isso, mas só para você observar uma coisa, o plano tangente é aqui. Foi definido assim, né? F de x0, y0 mais del f, del x em x0, y0, que multiplica x menos x0, mais del f, del y, aplicado a x0, y0, no ponto, vezes y menos y0, que você pode escrever ainda assim, f de x0, y0, mais aí, um vetor del f, del x, no ponto x0, y0, del f, del y, no ponto x0, y0, produto escalar com o vetor x menos x0, y menos y0, correto? Quando você faz o produto escalar desses dois vetores, você vai ter del f, del x, em x0, y0, multiplicado por x menos x0, que aparece aqui. E a segunda coordenada mais del f, del y, multiplicado por y menos y0. Del f, del y aplicado a x0, y0, multiplicado por y menos y0. Então, esse desenvolvimento, essa soma que aparece aqui, nada mais é que esse produto escalar, né, desses dois vetores no R2, tá bom? Então, essa é uma razão, já seria uma razão suficientemente boa para nós definirmos esse camarada como gradiente da f, tá bom? E aí acaba que você pode escrever o plano tangente como sendo f de x0, y0, mais gradiente da função f aplicada a x0, y0, produto escalar pelo vetor x menos x0, y menos y0, tá bom? Muito bem. Agora, para o objetivo principal desse vídeo, vamos mostrar que essa formulinha, entre aspas, funciona, né? Que
a derivada da composta e a gradiente da primeira, produto escalar com a derivada da curva. Vamos lá. Então, vou fazer um exemplo, né? Vamos montar um exemplo que a gente saiba derivar, que é só para comprovar que a coisa funciona. Exemplo. Digamos que você tem a f, não vou fazer o enunciado todo, tá? Você tem, seja f a função dada por f de x, y, igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado. E uma curva definida no domínio da f, quer dizer, definida no intervalo, chegando inteiramente contida no domínio da f, dada por gama de t igual a seno de t cosseno de t, tá bom? Essa é a curva que está chegando lá. Aquilo que nós estamos falando. Você tem uma função que vai aqui do aberto do R2 em R e a gama definida no intervalo aberto, chegando inteiramente contida no domínio da f, tá bom? É isso aqui. A f é essa função x² mais 3y², função de duas variáveis, e a curva chegando lá no domínio é seno t, cosseno t. A gente sabe quem é, né? Ou circunferência. Mas vamos lá. Continuando. Defina a função composta como sendo g, é a função f aplicado à gama de t, a composta da curva, da f com a curva. Pergunta: quem é a g' de t? Essa é a nossa pergunta aqui. Quem é a função derivada dessa composta? Aí nós vamos lá para a nossa regra da cadeia, a derivada da composta, gradiente da primeira, escalar, derivada da gama, gradiente da f, produto escalar com a derivada da curva gama, vetor derivada ali. Muito bem. Então, você tem aqui g' de t. Aqui é genérico, tá? Vai ser a derivada em qualquer ponto. É igual a derivada, que é igual ao gradiente da f em gama de t, escalar, gama' em t. Aí você só precisa saber quem é o gradiente da f e o vetor tangente da curva, não é? Gradiente da f. Gradiente da f em gama de t. Vou derivar direto aqui, tá bom? Derivada da f vai ser 2x, 6y, não é? 6y. Quando aplicada a gama, essa aqui é a derivada. Quando aplicada a gama, que estamos aplicando a gama, quem é o x? Esse aqui é o x de t, né? Só para a gente deixar as coisas bem claras. O x é seno de t e o y é cosseno de t, que são as funções coordenadas, né? Então aqui vai dar 2 seno de t e 6 cosseno de t, tá bom? Aqui nós temos o gradiente da f aplicado à gama de t. E gama' de t é mais simples, né? Gama' de t é só derivar. Derivada do seno dá o cosseno, derivada do cosseno menos seno. Quando eu faço o produto escalar desses dois vetores, eu vou multiplicar as suas coordenadas, coordenada a coordenada. Então fica 2 seno t cosseno t, 2 seno t cosseno t, mais por menos dá menos, 6 seno t cosseno t. Aqui tem uma coisa que eu poderia fazer 2 menos 6 dá menos 4 seno t cosseno t, né? E aí já estaria resolvido, mas isso pode ser dado em função do arco duplo também, né? Aqui é seno de 2t, aqui é menos 3 seno de 2t. Então, vamos colocar mais simples. 2 menos 6 menos 4 seno de t cosseno t. Se eu quiser colocar de maneira simplificada a resposta, menos 2 seno de 2t. Não é? Seno de 2t é 2 seno t cosseno t. Muito bem. Aqui nós fizemos usando a regra da cadeia, né? Essa aqui é a regra da cadeia. Bom, regra da cadeia. Agora,
nós sabíamos resolver isso antes de conhecer a regra da cadeia. É só você montar a função g de t, que você sabe que é a composta das duas, né? Segunda solução aqui. Aqui a primeira solução, regra da cadeia, segunda solução. Usando a g de t, f aplicado a gama de t, né? G de t, f aplicado a gama de t. Então, vou aplicar. Vai ficar a primeira coordenada ao quadrado, seno ao quadrado de t, mais o triplo da segunda coordenada ao quadrado. 3 cosseno ao quadrado de t. Derivando, você vai obter o quê? 2 seno t cosseno t menos 6 seno t cosseno t, né? Derivada aqui, 6 cosseno t, aí derivada do cosseno é menos seno. Conclusão, g' de t igual a menos 4 seno t cosseno t. Ou, como nós fizemos lá, menos 2 seno de 2t. Tá bom? E, portanto, o mesmo resultado, né? Claro. Aí você poderia fazer a observação, mas se eu já sei derivar, para que a regra da cadeia? É que muitas vezes a gente não tem todas as informações, tá bom? No próximo vídeo eu vou trazer um exercício onde é essencial que você conheça a regra da cadeia para resolver o exercício. Então, no próximo eu vou mostrar a verdadeira necessidade da regra da cadeia, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.